Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Meditar, fazer qualquer respiração e tudo mais não aliviam crises depressivas, tá? Certo, obviamente, se ela se prolongar por alguma maneira, ou a pessoa querer atacar alguém, porque eu já disse, depressivos são violentos, então ela querer fazer um mal contra si, aí sim se procure uma intervenção, né? Porque do resto, a pessoa que está depressiva, ela perde vitalidade e se fecha, entendeu? E se fecha dentro dela. Isso eu digo de uma tanto de experiência própria quanto de leituras, porque assim eu sei o quanto isso te derruba e o quanto que tentarem te tirar, digamos, a força desse estado de torpor que faz ela durar, é praticamente impossível, além de ser algo que gera em nós um ímpeto, digamos assim, não de um bom modo, mas que faz com que a gente agrida a pessoa, porque é como se ela, digamos, e pelo fato dela estar, digamos, nos estimulando, né, nos trazendo, nos tirando de um lugar seguro, às vezes onde nós nos escondemos, de uma situação. Então é algo que torna também os depressivos perigosos. Além do caso dos pilotos suicidas, como o caso daquele alemão em 2015, ou dizem que é o caso daquele Malaysian Airlines que sumiu no meio do Oceano Pacífico. Não, Índico, perdão. Aí teoria de que, na verdade, os pilotos se jogaram no mar com todo mundo dentro. E aí a gente vê o poder das nossas escolhas sendo bem limitados, porque você não escolheu estar com o piloto que vai dirigir, vai pilotar seu avião. Bom, mas voltando. Então assim, meditar não vai. Esse negócio de respirar é só para pequenas crises de ansiedade, assim, quando elas são leves. Quando você tem uma crise de pânico, por exemplo, também não vai adiantar, por mais que você tente se lembrar delas, das técnicas, tudo. Quando você perceber que você perdeu a autonomia do seu corpo, do seu próprio corpo, você se tornou prisioneiro dele, e essa é a sensação que a crise de pânico causa. Quando você perceber isso, aí então eu acho que você vai ver que essas técnicas de aperte o timo, respire de tal maneira, e por aí vai, de modo algum irão te ajudar. Você vai precisar realmente de alguém para te acolher. Então não pôr musiquinha, uma luz natural, aquela coisa zen, acender incenso, ficar longe de uma pessoa que peida e por aí vai. Isso daí, a rigor, não adiantará nada, certo? Vai ser só, digamos assim, colocar um dorsal em volta de uma cama da Bela Adormecida, certo? Vai ser basicamente enfeitar o ambiente onde a pessoa está, e ela nem vai perceber isso, porque de certa forma essa ausência de vitalidade vai impedir ela de perceber tudo isso até que passe a crise. E assim, as pessoas também falam
depressão e suicídio estão atrelados e realmente estão. Pensar nisso faz muito sentido. Porém, o que é mais importante ainda é pensar que isso está ligado mais a uma tristeza, digamos assim, que vem repentinamente. Basicamente essa perda assim, de mal-estar. Imagine, é que eu não tenho filtros aqui disponíveis, mas imagine que eu usasse um filtro que deixasse tudo, por exemplo, sombrio, entendeu? É isso que a pessoa vai ver, e aí talvez ela até planeje, né? Isso, que ela planeje o ato extremo, né? Planeje o ato extremo, tente várias coisas. É nesse momento aí sim que realmente a família vai intervir, só que ela não vai, tá? As pessoas, por exemplo, estão cuidando da sua vida, certo? O mundo está girando e tal pessoa está parada, tentando acabar consigo mesma, planejando como, pensando em como se despedir e tudo mais, o modo, para quem dizer que vai fazer, também tem disso. E bom, também não podemos julgar nem a pessoa que atenta contra si, né? Nem a família por perto. Exceto, é claro, as famílias onde a pessoa é o arrimo da família, né? Que isso acontece, e acontece de certa forma, e com tanta repetição até, que basicamente a família passa fome, porque a pessoa simplesmente se destruiu. Mas aí tá até um motivo que legitime isso. Gente que tá só curtindo o mundo às suas expensas, e aí gente pensando, e agora que eu vou pagar minhas contas e por aí vai. Coisa de gente que acha que o mundo deve algo para ela. Então assim, ansiedade também pode causar esse ímpeto. Não o pânico. O pânico ele como se diz? Ele te desmobiliza, ele te tira, deixa fora de ação. A crise depressiva também, quando chega aquele momento que você está lúgubre, né? Mas quando você tem uma tristeza assim, essa onda que consegue preservar ainda alguma força no corporal, alguma vitalidade, mas que te arrebata, que te desorienta, sim, isso leva a isso. Isso te leva a tentar contra si, contra outras pessoas e por aí vai. Também faz com que você sinta o desespero, sinta que todo o seu trabalho foi inútil ou foi desperdiçado. Imagine só uma pessoa que, como ficou um bom tempo se dedicando, fazia tudo certo e no final o que ela faz é lixo. Como não se desesperar e como não fazer tal coisa, né? Ao caminhão do lixo, e como não, por exemplo, fazer algo contra si. Existe isso. São várias maneiras de que o nosso sofrimento interno
aparece, se manifesta, e nisso basicamente as pessoas elas acreditam que vamos meditar, toma um negócio de TWC. Não, isso daí é besteira. Quando a crise vem, é água morra abaixo e fogo morra acima. Não dá para segurar. Eu falo da crise depressiva, né? Então, assim, de fato, as pessoas vão tentar te dar modos, te dizer que você tem que se manter ativo e tudo mais. Porém, como você se mantém ativo sem vitalidade, sem, até posso dizer, libido, né? Já que dizem que algumas pessoas dizem que libido é uma força vital, né? É ligado ao eros, que é a pulsão de vida. Então, assim, por exemplo, imagine uma pessoa que está sem isso, então está com essa força vital lá embaixo, níveis mínimos, quase na reserva de emergência. Então, basicamente, isso não tem como adiantar, não tem como levar para adiante. E aí o que acontece? As pessoas vão ficar se culpando, mas o problema estava na pessoa, certo? É claro que, como eu disse, tem uma influência externa, a gente não vive sozinho. Porém, cada um decidiu o que faz com a sua existência, no caso. E para alguns isso pode ser mais um motivo de desespero. Eu me lembro uma vez que eu conheci uma mulher, era corretora de imóveis, e estava há mais de um ano sem vender, 1 ano e meio sem vender. E daí que o que acontece? Já estava com todos os cartões assim vencidos, do filho também a mãe pedindo emprestado para o filho, né? E aí aquele emprestado dado. E bom, aí nós vemos que situação estamos, situação aí para onde nós estamos caminhando. Mas de qualquer forma, não há receita para terminar, não há receita que termine com uma crise depressiva que te levante, certo? E tentar fazer isso pode gerar alguma reação que é um ímpeto destrutivo da pessoa, certo? Qualquer coisa pode dizer obrigado e seja feliz.